A gestora Lifetime destacou o modo conservador do comitê. A surpresa, segundo a gestora, veio no tom, que indicou uma mudança de viés importante por causa do aumento das incertezas internacionais com a guerra. Quem também destaca o cenário de inflação persistente é a iHub Investimentos, que vê a dinâmica entre o Brasil, com juros ainda elevados, e influenciando de forma mais significativa as decisões dos investidores e a volatilidade no mercado de câmbio e renda variável global. Bom, a gente segue repercutindo esta decisão e analisando os sinais dados ontem à noite pelo Comitê de Política Monetária com Silvia Ludmer, economista-chefe do Andbank. Silvia, obrigado por estar aqui com a gente no CNN Money. O que dizer do que o Banco Central deve fazer daqui a 45 dias, Silvia? Será que vem um corte igual ou haverá espaço para 0,50? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Bom, aparentemente virá um corte igual, mas se tiver algum arrefecimento dessa guerra e da tensão internacional, acho possível que o Banco Central até acelere o ritmo de cortes. Agora, a guerra ainda está intensificando, né? Ainda não temos sinais de alguma calmaria no Oriente Médio. Então, realmente é um cenário incerto. Coisa que chamou atenção ontem no comunicado foram as projeções no cenário de referência e a elevação da projeção no horizonte relevante de 3,3 para 3, de 3,2 para 3,3. Muitos economistas estavam trabalhando com um número já próximo de 3,5. O que deve ter feito? O que explica essa diferença, esse gap? Será que o BC trabalha com uma guerra mais curta que o mercado financeiro? Então, essa foi uma das grandes surpresas ontem, né? Inclusive lida por mim e por vários colegas da profissão como um sinal dovish. Ele parece que dá a impressão ou quis passar a impressão que o cenário inflacionário continua mais tranquilo do que de fato talvez se mostre. Não sabemos como ele chegou nesse 3,3%, um certo, talvez, exagero para baixo na projeção da parte dos preços administrados do IPCA, mas semana que vem tem o antigo relatório de inflação, né, relatório de política monetária, onde o Banco Central também faz uma coletiva após a divulgação e a gente espera que talvez ali seja uma oportunidade de entender melhor por que ele colocou esse 3,3, dado que várias pessoas que replicam os modelos econométricos do Banco Central não estavam chegando nesse número, né? Então, acabou sendo lido como um dos grandes sinais mais assim suaves ou dovish do comunicado de ontem. Dá essa impressão que ele quis deixar o campo aberto para a continuidade do ciclo de afrouxamento, independente da guerra. E te parece que com o tom ontem do documento, para além dessa pimentinha dovish no cenário de referência, Silvia, como deve ser a cara desse ciclo iniciado ontem? A gente termina em que patamar ou ainda é muito cedo para pensar sobre isso? Vamos lá. Eu acho que o Banco Central não entrou em campo, não deu início ao ciclo de afrouxamento para fazer um corte de 0,25 ou de meio ponto, né? Normalmente, acho que ele vislumbrava, e muitos de nós aqui no mercado também, um ciclo de talvez 250, 300 pontos ou até um pouco mais do que isso. Vamos lembrar, Fernando, que o primeiro bimestre desse ano foi marcado por um clima muito positivo para os mercados emergentes, inclusive para o Brasil. A gente estava vendo o real apreciando bastante, chegou a ser cotado abaixo de 5,15, o que estava ajudando as perspectivas do quadro inflacionário para frente. Estava um clima, vamos dizer assim, de bom apetite para risco e fluxos pré-emergentes. E aí veio a guerra e interrompeu por completo esse sentimento, né? Então, naquele momento, tinham economistas até trabalhando com a possibilidade do Banco Central acelerar o ritmo para alguma coisa como 0,75 pontos em alguns cortes do ciclo, indo, como eu disse, para 12%, eventualmente até um pouco abaixo. Agora, acho que todo mundo puxou um pouco o freio de mão, né?
À medida que a guerra se prolongue, o cenário vai ficando mais complexo para cortes adicionais de juros. E talvez o ciclo tenha que, de fato, ser interrompido um pouco antes. Mas a gente tem uma taxa de juros real ainda bastante contracionista, como você mostrou aqui, uma das mais altas do mundo, problemas de crédito com várias empresas pipocando. Acho que cabe ainda um ciclo de afrouxamento monetário. Mas a gente não está muito confortável também com a inflação. Agora, se o câmbio depreciar, a guerra acabar sendo mais longa, né? Um último ponto que acho que vale notar é assim, se a guerra durar mais 45 dias na intensidade que ela está, o preço do petróleo não vai mais ser 115, que está hoje de manhã, talvez vá para 150. Quer dizer, fica uma coisa realmente difícil de lidar, né? Mas uma guerra muito intensa e estão destruindo grande parte da estrutura petrolífera da região. Então, acho que tem uma certa, vamos assim, esperança de que isso vá arrefecer. Agora, as sequelas e quanto tempo o petróleo ainda fica alto e incomoda e gera riscos inflacionários para cima, não só no Brasil, mas no mundo todo, ainda é assim, um assunto de bastante incerteza. Silvia, o comunicado ontem traz uma troca de vocabulário ali no Banco Centralês, que há 45 dias o comunicado e depois a ata citam a expectativa, se nada mudasse, né, de flexibilização da política monetária. Ontem usaram outro termo, tiraram flexibilização e passaram a usar calibração. O que dá para entender dessa troca semântica? Calibrar é menos que flexibilizar? Eu entendo que sim, eu acho que calibrar é menos, mas, de novo, o quadro atual exigia do Banco Central um pouco mais de cautela, eu acho. Porque se ele desse um corte de 50, como era esperado antes do início do conflito, acho que daria um sinal ainda mais dovish ou de uma tranquilidade que não é cabível nesse momento. Então, acho que ele fez certo, moderou o tom, mas, de novo, ele não fez nenhuma menção a um ciclo super, super curto. A calibragem vai continuar. Acho até que ela vai depender, como eu disse, do cenário internacional, para que seja definido o ritmo. Se desanuviar lá fora, é possível que o Banco Central até encontre espaço para uma aceleração para cortes de 0,5 ponto percentual, indo buscar, como eu disse inicialmente, uma Selic talvez mais próxima de 12% no final do ano, eventualmente até menos. É que a gente tem uma outra complicação esse ano, que é o cenário eleitoral, que também gera volatilidade no câmbio, nas expectativas inflacionárias, e daqui a pouquinho ele vai se misturar com essas incertezas da guerra. Então, por isso que muita gente também enxerga a Selic indo até uns 12%, porque a gente depende de mais reformas, especialmente no campo fiscal, para abrir espaço para uma taxa de juros mais baixa no Brasil, né? Enquanto a gente tem uma política fiscal que incentiva o consumo e os gastos, ela torna necessário um Banco Central um pouco mais firme para não deixar que a inflação saia do controle ou das perspectivas que são cumprir a meta, né? E Silvia, muito rapidamente, ontem o Fed trouxe um tom também, um viés mais cauteloso, inclusive com parte do mercado achando que, olha, talvez atrase, talvez nem role um corte de juro em 26. Como é que esse Fed mais preocupado afeta o trabalho do Banco Central? Bom, o Fed acho que acabou sendo um pouco mais hawkish, mais duro, continua sinalizando que só vai ter um corte de juros esse ano, um corte de juros no ano que vem, e assim, assim, ainda assim, talvez sim, talvez não. Tem 7 membros dos 19 que compõem os que tomam a decisão no FED, quer dizer, os que tomam a decisão é um número menor, mas os que opinam sobre o cenário, 7 dos 19 consideram que não deveria ter nenhum corte. Então, eu acho um número relevante, tem uma parte bem mais hawkish lá dentro. Como afeta aqui?
Com o Banco Central norte-americano mantendo o juro mais alto, em tese, tudo mais constante, o dólar poderia ficar um pouco mais forte. Esse é um dos canais de comunicação com o nosso cenário aqui, por exemplo. O dólar mais forte diminui espaço para apreciação de outras moedas, então faz um canal de comunicação com as expectativas inflacionárias e perspectivas aqui no Brasil, para dar um exemplo, né? Acho que a situação dos Estados Unidos é complexa porque, ao mesmo tempo que eles têm um risco para cima na inflação, e agora com o preço do petróleo a 115 mais alto ainda, né? Eles têm um risco para baixo no emprego, eles têm um mandato duplo de atuação, eles têm que cuidar das duas coisas, e então está bastante desafiador. Só que parece que os riscos inflacionários agora estão se sobrepondo um pouco aos riscos do nível de atividade. Não à toa, para terminar, o Powell disse que faz-se necessário manter a política monetária ainda, pelo menos levemente contracionista por mais tempo. E a gente vai ter a troca de presidente lá também, é um quadro ainda, vamos ver, com bastante novidade aí pela frente. Só pontos de interrogação na nossa frente. Silvia Ludmer, economista-chefe do Endbank, obrigado pela conversa aqui com a audiência do CNN Money. Silvia, boa quinta-feira. Tá bom, para todos também. Obrigada. Até logo.